Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. E eu me chamo André Pimentel. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu querido, se inscreva hoje mesmo. Olá, queridos abençoados e abençoadas, graça e paz a todos. Quem vos fala é o irmão André Pimentel e hoje é o melhor dia das nossas vidas. Como vocês já devem saber, em breve nós estaremos lançando o novo livro da Graça Pura, que se chamará O Apocalipse, sob um comentário preterista completo. Este livro será uma revelação das profecias do Apocalipse, da escatologia consumada e do preterismo completo. Nele apresentaremos evidências reais do cumprimento dessas profecias na geração de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, o livro terá aproximadamente 400 páginas e seguirá o formato de 16 por 23 centímetros, sendo uma obra completa. Nós estamos à procura de pessoas abençoadas que queiram fazer parte desse momento único no nascimento deste livro. Infelizmente, produzir um livro no Brasil, especialmente seguindo todos os procedimentos legais, não é barato, irmãos. E é aí que entra a nossa proposta. A nossa ideia é reunir 100 irmãos e irmãs que desejem adquirir em primeira mão o livro e terem os seus nomes gravados nas páginas de agradecimento como colaboradores especiais desta obra. O valor para a editora produzir o livro completo, irmãos, é de R$ 10.860 e eles nos fornecerão de volta 100 exemplares, que sairá, no caso, a R$ 108,60 por unidade. Então, esses 100 primeiros exemplares serão para os que adquirirem o livro antes do lançamento. Se você deseja fazer parte deste projeto e contribuir para o lançamento deste livro, poderão estar fazendo um Pix. Já envie o nome, endereço e CEP. A sua ajuda é fundamental para tornar este sonho uma realidade. Juntos, podemos disseminar essa mensagem e transformar vidas, e esse é o nosso objetivo. Fiquem na paz e aguardem por mais informações em breve. Muito obrigado pelo seu apoio e a participação nessa jornada. Então, tudo que é material envolvendo graça, envolvendo essas coisas que não é comum ao sistema religioso, é muito raro. E a ideia da segunda edição desse livro é tornar esse livro mais visível para as pessoas, porque nós vamos estar nas grandes livrarias desse país. Não vamos parar, irmão. Se você pensa o contrário, se você acha que isso aqui é para ficar entre meia dúzia de pessoas, irmão, não é isso. Não olha por essa ótica. A ótica é a gente deixar um legado para o futuro, para que nossos filhos entrem nas livrarias e vejam livros nossos, que os irmãos, ao ouvirem um louvor, esteja lá também um louvor em graça, porque essas coisas vai despertando, tá legal? Bom, abençoado, eu já falei muito. Vamos então à parte mais importante, né, que é a mensagem em si. É por isso que eu falo, abençoado, a cereja do bolo. Vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Então, irmãos, vamos seguindo o nosso caminho. Vamos então revisitar novamente Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que foi onde nós encerramos, né? Diz ali o texto: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, e até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A versão que eu estou usando, abençoado, é a nova versão transformadora, tá? Que, ao meu ver, é uma versão que ela é bem próxima ali dos originais, porque a gente consegue detectar algumas implicações, como eu vou mostrar nessa mensagem, textuais. Vocês vão ver isso de outras versões. E existem versões também melhoradas, tá bom? Então, abençoados, nesse texto aí, nós descobrimos o quê? O objeto da ira de Deus, né? Conforme eu falei na última mensagem. Que segundo o contexto, né, desse texto aí, indica que era a nação. A nação de quê? A nação de Israel. Por isso que ali quando você lê tribos, né, a tribos é referência justamente a Israel. Eu vou mostrar isso com mais detalhes daqui a pouco. Então agora essa nação era rejeitada por Deus. E a terra, qual seria o objeto que aconteceria as coisas, era Jerusalém.
Então, agora, a perspectiva da teologia futurista, né, essas traduções se concentram em um julgamento mundial. Então, na perspectiva futurista, isso vai acontecer de forma mundial sobre todo ser humano, ignorando o quê? As expressões literais desse texto. Nós não podemos passar por cima, irmãos, de um livro que a cultura dele é totalmente voltada a um assunto, a uma nação, como é o caso aí de Israel. Nós não podemos passar por cima disso. Não podemos. Não existe nenhum livro do mundo em que você possa fazer isso. Pode ser um livro de ficção, pode ser um livro de ação, um livro de terror, não importa. Você tem que obedecer ao contexto do que ele quer dizer, porque senão você não vai entender o livro. Eles ignoraram, por exemplo, aí nesse texto o elemento nuvens, né, que é uma linguagem frequente das profecias judaicas, que se refere a um julgamento, ou seja, um objeto da ira de Deus. Eles ignoraram no texto os que transpassaram Jesus aí nesse texto, que coloca em xeque até mesmo a tradução futurista para a segunda vinda de Cristo ser entendida nos dias de hoje. Por quê? Porque se for assim, literalmente, nós podemos questionar o futurismo, fazendo uma simples pergunta: onde estão os soldados que transpassaram e feriram Jesus? Onde estão? Eles teriam que estar em algum lugar. Ou então os teólogos do sistema religioso futurista têm que vir a público e apresentar: está aqui os soldados que transpassaram Jesus, estão vivos até hoje. Então, Jesus ainda está por vir. Então, todas essas coisas, né, esse literalismo que eles pregam, a gente também vai nessa onda mostra. Tá? Esse texto, irmãos, ele sugere uma análise mais profunda. Porque, na verdade, Roma não teve nada a ver com a morte de Jesus, a não ser pelos seus executores, mas eles estavam recebendo ordem. Tá entendendo? Porém, quem o tempo todo por trás de tudo isto que aconteceu ali naqueles, era quem? Foram os judeus. Quem estava por trás? Os judeus. Como diz os textos de João capítulo 19, versículo 1 ao 16, Mateus capítulo 21, 33 e 34 e Atos capítulo 2, versículo 23, que nós vamos ler agora. Vamos lá. Diz o texto: ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. Então, acima de tudo o que a gente vai falar, existe um plano pré-estabelecido, predestinado por Deus. E seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios, atenção, que desconheciam a lei, está falando dos romanos, tá? Os executores do Messias. Vocês o pegaram na cruz e o mataram. Então, os gentios, neste caso, os romanos aqui, eles não conheciam a lei. E por não ser conhecedor da lei, eles foram inculpáveis pela morte do Messias. Muitos judeus que pediram, vocês lembram quando Barrabás foi apresentado junto com Jesus naquela praça, em que Pilatos pediu ali: quem vocês querem que solte? Então o que os judeus fizeram ali? Eles pediram, olha só, pediram que o sangue de Jesus caísse sobre eles e sobre aquela geração dos seus filhos. Vamos ver onde se encontra isso? Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 22 ao versículo 25, tá, né? Diz o texto: Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus chamado Cristo? Aí o povo, né? Crucifique-o, gritou a multidão. Aí diz mais na frente agora no verso 25: todo o povo gritou em resposta que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então eles ali, queridos, eles assumiram a possibilidade de serem punidos se estivessem pecando contra Deus. Porque esse era o fato. Se passava na cabeça deles, se esse for o Messias, que caia então, que caia a justiça de Deus contra nós e nossos filhos. Veja, meu irmão, eu estou passando para vocês o que os futuristas passaram por cima de todo esse contexto, ao dizer que o juízo de Deus é contra todos os moradores da terra de todos os tempos, em todos os lugares. E isso é uma loucura. Eles passaram por cima de palavras, né? Tribos e terra, no Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Deixa eu voltar aqui, que eu sinalizei essa
tribos e terras, está ali em grego, o que ele quer dizer? Tribos, conforme eu falei, é uma clara alusão aos 12 tribos de Israel. Agora veja o que significa essa palavra tribos. Vou botar aqui para vocês a tradução dela. Está ali, ó. Ela é fulai, a gente podemos falar que é fulai. Está ali a palavra original. Ela é um substantivo feminino. E a definição dela é o quê? É um clã, tribo. É o uso dela, mais importante, em uma tribo, uma raça de pessoas. Ou seja, meus irmãos, uma linhagem. A própria palavra terra do texto de Apocalipse 1:7 indica um território e não o planeta todo. Vamos ver a palavra terra, mais uma vez, a gente sempre passa essas palavras originais, porque eu acredito que sirva para nós, tá, abençoados? Com certeza. Tá ali a palavra e ela quer dizer Jé, tá? Ou Gai, pode também se falar Gai. A definição é a terra. O uso dela, que é o mais importante, a terra, solo, região, país, habitantes de uma região. Então a sua definição é terra. E o seu uso aqui, que é o mais importante, né? Como diz solo, região. Então essa palavra, ela já foi analisada por nós várias vezes. E refere-se principalmente a quê? Já se falou ali a nação e agora está se falando sobre a terra habitada, que era Jerusalém. Vocês estão entendendo? E agora em Mateus capítulo 24, versículo 30, onde nós encontramos várias versões da Bíblia em que o texto está assim, olha, preste atenção. Nós estamos linkando essa parte de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, com Mateus capítulo 24, versículo 30. Olha o que diz o texto. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Irmãos, mais uma vez, deixa eu contextualizar vocês daquilo que eu estou falando agora. Eu estou vendo aqui o que o futurismo passou por cima de palavras estritamente judaicas para se referir à vinda como nos dias de hoje. Vocês sabem que eles interpretam esse texto, né, como algo literal, né? Haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles falam que isso aí é o cosmo, né? Todo mundo. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Então são tudo num contexto fora daí, aí aplicam o futurismo. Mas dentro da Bíblia, o contexto é judaico. Agora eu vou apresentar para vocês outras versões, tá legal? E depois eu vou apresentar, atenção, uma versão da Bíblia chamada La Bíblia de las Américas, tá? É uma Bíblia em espanhol. Vocês verão como tudo vai ficar mais claro e que aqui não se trata dos gentios ou nações, que se fosse em grego seria a palavra etnos, tá? Se fosse nações, a palavra grega era etnos, e nós não encontramos isso aí. E mundo seria cosmos, como poderia sugerir a leitura de certas versões hoje amplamente difundidas, como as seguintes. Atenção, olha o que o sistema religioso fez. Vou apresentar para vocês várias versões desse mesmo texto de Mateus capítulo 24, versículo 30. A primeira versão é a Nova Versão Internacional. Diz ali o texto: e por ele todos os povos da terra se lamentarão. Então, se você fizer uma leitura inicial desses textos aí, você vai se deparar com futurismo ou viés teológico futurista do sistema religioso. Você vai imaginar que isso se trata de moradores da terra. A terra, o cosmos, você vai imaginar isso. Você jamais fará uma distinção logo a princípio. Aí tem a Bíblia de Jerusalém, a terceira edição, tá? Diz ali o mesmo texto de Mateus 24, 30. E por ele todas as raças da terra se lamentarão. Agora a Nueva Tradução Viviente, tá? Que é uma outra tradução em espanhol. Diz ali o texto, claro que traduzido. E todas as nações do mundo chorarão por ele. Olha aí, ainda usou a palavra mundo, né? Agora, abençoados, eu vou apresentar para vocês a versão de La Bíblia de las Américas sobre esse mesmo texto. Essa versão é uma versão nova, tá bom? Essa versão é de 1986. Se comparada às outras que estão aí, ela é muito nova.
Porém, ela tem ganhado muitos admiradores por causa o quê? Da sua precisão e clareza, por ser uma tradução mais literal do texto original em hebraico, em aramaico e em grego, do que muitas outras versões em espanhol, como eu mostrei para vocês aí. O que a torna o quê? Uma escolha popular entre os estudantes sérios da Bíblia. Ela é uma Bíblia feita por uma fundação muito conceituada pelos teólogos, que é a Luckman Foundation. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem, que eu vou apresentar daqui a pouco essa versão para vocês verem a diferença. Então ela foi elaborada, ela foi feita pela Lockman Foundation, tá? A mesma organização que produziu a popular New American Standard Bible em inglês, tá? Nova Bíblia Padrão Americana em português. Agora eu vou apresentar para vocês essa versão na Bíblia, La Bíblia de las Américas. Olha que entendimento que ela vai nos dar, e entendimento maravilhoso. Está aí o texto. Está aí. Deixa eu voltar aqui, tá? Está aí o texto. Não passou não, né? Espera aí, abençoados. Vamos agora. Está aí o texto dela. Diz ali: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E então todas as famílias da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha como é que as versões elas vão dando um entendimento. Quem lê, por exemplo, isso aí, já vai... Poxa, peraí, famílias da terra? Deixa eu entender isso aqui melhor. Que família está se tratando o texto? Irmãos, para quem se interessou aí, existe uma tradução portuguesa dessa Bíblia, da Bíblia de las Américas, que é conhecida como a Bíblia das Américas, tá? A tradução foi produzida a partir da versão espanhol e é conhecida por sua fidelidade ao texto original e por sua linguagem clara e acessível. Para quem quiser adquirir essa versão, tá? Eu vou estar deixando aí um comentário fixado, aí, o primeiro comentário desse vídeo fixado, tá? Caso vocês queiram adquirir essa Bíblia, tá legal? É no site da Amazon, fiquem despreocupados que o site é 100% seguro. Então, irmãos, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Então, irmãos, dentro das várias versões e traduções bíblicas que existem hoje, pode levar, sim, qualquer estudante da Bíblia a pensar pelo viés teológico futurista. Porque, se você for pensar, hoje 90% da cristandade mundial, a nível mundial, eles têm, o viés teológico dele é futurista. Eles acham que Jesus realmente não vai vir. Então, por causa disto, né, por eles estarem na primeira prateleira, qualquer estudante da Bíblia vai tensionar a pensar pelo viés teológico deles, que é um equívoco. Ao ler somente nas versões mais populares da Bíblia, nós podemos sim pensar que isso se trata de um futuro, né, para um futuro. Porém, quando nos aprofundamos nas Escrituras, vemos que o contexto é outro. Por isso, irmãos, que todos, ao ouvirmos estas mensagens, né, quando Deus nos aclara para isto, nós começamos o quê? A ressignificar a escatologia bíblica em nossas vidas. De futuristas que nós éramos, passamos a ser o quê? Preteristas e completos. Agora, a palavra que os futuristas usam erradamente para interpretar Mateus capítulo 24, versículo 30, que é a palavra cosmos, que seria assim, se ali tivesse a palavra cosmos, Mateus capítulo 24, versículo 30, poderíamos sim achar que Jesus ainda está por vir e que essa passagem ainda vai se cumprir. Tá? Então, essa palavra cosmos, tá? Só vamos falar do compêndio joanino, ou seja, os livros que João escreveu no Novo Testamento. Olha, essa palavra cosmos, ela aparece 57 vezes no livro de João, quando João escreve a vida de Jesus. Aparece, atenção, cosmos, tá? Mundo, 17 vezes em 1 João. Aparece uma vez na segunda carta de João. E no Apocalipse, ela só aparece 3 vezes. Ou seja, quando a Bíblia fala, quando o Apocalipse fala de mundo global, cosmos, tá? Só existe 3 passagens e nós vamos ler essas 3 passagens. Vamos ver em quais contextos elas se encontram, tá bom? Será que realmente existe algo de juízo em relação ao cosmos, né, como prega o futurismo? Vamos ver nessas 3 passagens. A primeira é Apocalipse capítulo 11, versículo 15.
Diz o texto: o sétimo anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu. O reino do mundo, tá aí, cosmos, tá? Se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Que palavra maravilhosa, né? Para quem acha que o ministério de Cristo acabou, essa passagem aí realmente ela é fatal para eles, né? A espinha na garganta. Não sei como é que eles interpretam isso aí, nem também me interessa saber, pelo menos por enquanto. Pode ser que na frente eu me interesse assim em estar refutando isso. Está ali o texto. Então, essa palavra mundo, dentro desse contexto, nós podemos aplicar algo, algum juízo aí? Existe algum julgamento de Deus em relação a essa passagem? Algo que vai acabar, algo que vai ser destruído, que Jesus está voltando no cosmos? Existe? Não. Aí não tem. Nós estamos analisando as 3 vezes que essa palavra aparece. Vamos à segunda, que é Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Irmãos, só tem 3 vezes que João usou a palavra cosmos dentro de Apocalipse. E diz o texto: e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Cosmo, tá aí a palavra cosmo. Esse texto aí, irmão, te dá alguma ideia de algum juízo? Será que nós poderíamos atribuir esse cosmos aí a juízo? Agora eu te faço a seguinte pergunta: por que o sistema religioso passou por cima disto? Tem intenções aí, não tem? E aí, meu irmão, especular, isso é dose. Vamos à terceira parte, né? A terceira parte que nós encontramos a palavra cosmos dentro de Apocalipse. Capítulo 17, versículo 8 diz: a besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Aí tá, os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Essa terra ali, ela não é cosmo, tá? No livro da vida, desde a criação do mundo. Aí tá cosmo. Ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Irmãos, sinceramente, desses 3 textos que eu apresentei, algum deles indicam que o mundo cosmos é o objeto da ira de Deus? Existe, irmãos, em Apocalipse capítulo 11, 15, capítulo 13, 18 e 17, 8. Existe? Não existe, irmãos, em nenhum deles. Será que isso, irmãos, que nós estamos falando é um mistério? É uma revelação que Deus entrou na minha mente, Deus entrou na tua mente, e aí você viu os anjos descendo? Existe? Claro que não, irmão. Basta ter o quê? Atenção ao texto. E não entrar pelo viés do sistema religioso, o viés teológico. Foi isso que aconteceu conosco. Nós passamos a dar mais atenção às escrituras, a dar menos atenção à carne, porque o sistema religioso, ele está aí por causa da carne. As pessoas querem sentir arrepios, as pessoas querem ser curadas, as pessoas estão atrás de milagres, estão atrás de Deus desfazer as suas mazelas, e muitas das mazelas que acontecem em nossas vidas é para nos, vamos dizer, nos purificar, para nos consertar, para nos endireitar, para nos tornar humildes. E hoje a igreja trabalha contra isso, porque hoje eles creem na questão material. Quanto mais bem você tem, quer dizer que você é uma pessoa mais próxima de Deus. É isso que eles falam. Esse é o sistema religioso futurista. Isso, irmãos, sempre esteve aí antes. Quando nós estávamos no sistema religioso, estava lá. E lá no sistema nós éramos tratados o quê? Como bois, burros, escravos. Qualquer adjetivo desse aí cabe. É isso mesmo. Mas Deus hoje está nos mostrando uma coisa tão simples que já estava aí há tanto tempo. Irmão, presta atenção. Presta atenção. Para indicar o objeto da ira de Deus, João, em Apocalipse, usa a palavra Gé, que é terra, território, tá? Não usa a palavra cosmos, como nós vimos em 3 vezes. Sabe quantas vezes João usou essa palavra Gê? Ou Gai? Em grego, que quer dizer terra ou território? Mais de 80 vezes. Meu irmão. Vocês estão vendo, meus queridos?
Voltando agora a Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que mostra claramente o objeto da ira de Deus. Vamos ver de novo? Vamos colocar de novo Apocalipse capítulo 1, versículo 7? Só para vocês terem agora com conhecimento, olhar esse texto de uma outra ótica. Olha aí. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos, aí está, né? As tribos falando, Filai, nós já falamos para vocês sobre isso, e terra, que é Gai, ou Ge, ou G, se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Irmãos, a profecia, ela aponta para a vinda de Jesus com as nuvens de glória, onde cada um daqueles que o transpassaram, os das tribos, né, os da tribo de Israel, as 12 tribos de Israel, experimentarão o julgamento divino sobre eles, por terem assassinado o seu próprio Deus encarnado. Este é o tema específico de João. Como nós falamos antes, uma teofonia portentosa de Jesus manifestando-se nas nuvens, divinamente na nuvem de glória. É em si sua vinda. A nuvem, irmãos, não é um mero sinal que acompanha a descida física de Jesus do céu. Vocês sabem o que eu falei teofonia, né? Vocês sabem o que é teofonia? Eu vou colocar aqui para vocês. Isso a nível didático, irmãos, é muito importante. Olha o que é uma teofonia. A teofonia é um terreno que se refere a uma manifestação ou aparição de Deus. É uma forma de comunicação direta de Deus com as pessoas, geralmente usada para transmitir uma mensagem importante ou dar orientação divina. É considerada uma experiência extraordinária e pode ter um impacto significativo na vida e no ministério daqueles que a experimentam. Olha atenção aí, final. Então, irmãos, eu posso afirmar para vocês que entenderam a vinda de Jesus naqueles dias. Vocês tiveram o quê? Uma teofonia. Irmão, que glória que é você, por você entender isto. O que houve na tua vida foi uma teofonia. Por isso que aqui, olha, no finalzinho aqui diz, é considerado o quê? Uma experiência extraordinária. E pode ter, e teve, um impacto significativo nas nossas vidas, nos nossos ministérios, porque nós experimentamos a teofonia de Deus em relação à vinda dele nas nuvens. Está entendendo, abençoado? Então, é o momento em que Deus se revela de forma audível ou visível para uma pessoa ou um grupo de pessoas. É uma palavra que vem do grego theos, que significa Deus, e paino, que significa, ou faino, que significa aparecer e mostrar. André, mostra um exemplo na Bíblia de teofonia. Vamos lá então, abençoados. Ver aqui um exemplo. Êxodo capítulo 19, versículo 16, diz o texto. Na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Irmãos, o contexto desse texto aí, ele descreve o exato momento em que Moisés levou o povo de Israel para o Monte Sinai, onde eles encontraram com Deus para receber os 10 mandamentos. Então, nesse texto aí, é uma teofonia. E essa teofonia de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, aponta para o quê? Não é para receber as tábuas. Aponta para a destruição da terra, Jerusalém, e do templo em 70 DC, e as famílias e as tribos se lamentarão. O templo foi derrubado em 70 depois de Cristo. E isso, irmãos, produz vários resultados cruciais. Ah, André, você fala da vinda de Cristo, não trouxe nada. Trouxe. Vamos ver algum desses efeitos? E aqui eu paro a mensagem. Vamos ver. O primeiro efeito que causou a vinda de Jesus foi essa daí, ó. Ele trouxe a ira de Deus sobre os judeus, porque eles rejeitaram o Messias. Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito traz a era de antecipação do Antigo Testamento, termina, tá? Ali, tá João, a referência tá aí,
que é velho, envelhecendo e perto de passar, como diz Hebreus 8:13, a velha aliança desaparecendo. Efeito 3 traz finalmente e para sempre, fecha o sistema tipológico, né? Tipológico de sacrifícios, reorientando o culto a Deus. Hebreus capítulo 9 e Hebreus capítulo 10. Vamos ao quarto efeito. O quarto efeito da teofonia de Jesus vindo nas nuvens traz a universalização, né, da fé cristã, libertando-a de todos os obstáculos da religião judaica. Está aí as referências. Que costumava perverter o evangelho de Cristo. Compare com Atos ali, Gálatas, tudo as referências aí, tá? Meus queridos, esses são os efeitos. E o que isso se parece? O que isso aí se parece, irmãos? Com o sermão do Monte das Oliveiras. Porque tudo isso é a mesma coisa que Jesus anunciou pessoalmente aos seus discípulos. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Irmãos, a diferença entre lá do Monte das Oliveiras, a diferença é que em Apocalipse, Jesus está em sua glória eterna. E ele anuncia a sua manifestação punitiva e consumatória a João por meio de uma visão que é dirigida a quem? Às 7 igrejas da Ásia. Vamos botar aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 4 para confirmar isso que eu estou falando. Tá aí. Foi direcionado a isso. Irmãos, Apocalipse nada mais é do que uma forma transfigurada da profecia do Monte das Oliveiras. E acreditamos que é isso que acontece. O Apocalipse contém a grande profecia de Nosso Senhor, ampliada, alegorizada e, se assim podemos dizer, dramatizada. Então, o que é o Apocalipse? É uma extensão do Sermão do Monte das Oliveiras, com muito mais alegorias, com muito mais, podemos dizer, muito mais eventos, né, que aparece aí em Apocalipse, claro, se comparar ali ao Sermão do Monte, e é isso aí que diz o texto. Então, amados, os mesmos fatos e eventos previstos nos livros que contaram a história de Jesus, aparece o quê? Em Apocalipse, apenas envoltos em roupas mais figurativas e simbólicas. Irmãos, eles passam diante de nós como cenas projetadas pela lanterna mágica, ampliadas e iluminadas, mas não menos reais e verdadeiras por isso. Visto dessa maneira, atenção, o Apocalipse se torna o suplemento do livro de João e completa o registro do seu legado evangelístico. É isso que diz Apocalipse, é isso que coordena, que está dentro do contexto Apocalipse. Esse comentário que eu fiz agora é um comentário do doutor, né, J.S. Russell, tá? Quem conhece aí, ele lançou um livro chamado Parousia, ele falou sobre isso, ok? Então, abençoados, estamos encerrando aí mais um estudo de Apocalipse, tá? Eu pensei que daria para começar a falar com vocês, né, a partir de hoje, do dia do Senhor, né, o dia da ira do Senhor, que o sistema tanto também traz para os dias de hoje, que bota medo nas pessoas. Mas faltava esse acréscimozinho aí, interessante, sobre Apocalipse capítulo 1, versículo 7, tá legal? Eu espero que vocês realmente tenham gostado dessa mensagem. Eu vou deixar aqui uma pergunta, interessante isso, né? Eu vou deixar aqui uma pergunta que eu vou responder somente no próximo estudo, tá? Que, se não me engano, é quarta-feira. Amanhã vamos ter uma live, na segunda-feira. Estamos falando hoje, 2 de abril. Amanhã, no dia 3, vamos fazer uma live a partir das 7 horas da noite. Eu queria convidar todos vocês aqui no YouTube. Vamos conversar, vamos bater um papo. Igual nós fazemos às sextas-feiras no TikTok. Tá? No TikTok, às sextas-feiras, às 20 horas. Isso porque muita gente estava reclamando comigo. Falou, poxa, André, eu não tenho TikTok, eu não quero instalar no TikTok. E eu estou perdendo essa oportunidade. Então, para que todos venham a participar, amanhã, às 19 horas, nós vamos mostrar. Vamos então estar aqui ao vivo com vocês, tá legal? Vou trazer música, vou trazer vários eventos aí durante a live, que vai ser muito interessante, como todas as lives que nós fazemos aqui na Graça Pura, tá bom? Então eu vou postar também essa pergunta, e eu gostaria que vocês respondessem ela nos comentários, tá bom? Preste atenção na pergunta, tem a ver com o texto, com o tema aí que nós estamos estudando,
Eu vou colocar ela para vocês aí, que vai ficar melhor para vocês visualizar. Tá aí a pergunta. A pergunta é essa daqui, ó. Que propósito, atenção, que propósito haveria em anunciar o julgamento de Jerusalém para as igrejas que estava a centenas de quilômetros de Israel e que não era o objeto da ira de Deus? Qual o propósito? Porque isso é uma pergunta bem interessante, não acha? Porque o objeto da ira de Deus não tinha nada a ver com aquelas igrejas da Ásia. Isso é para vocês, irmão, pensarem. Pois nós vamos falar disso aí no nosso próximo encontro, tá? Aí depois sim, vamos entrar no grande e terrível dia do Senhor. Agora, contextualizados. E esse dia já chegou e não foi para nós, não foi para os gentios. E nem atingiu o cosmos, atingiu o mundo, como o sistema prega que ainda acontecerá. Tá bom, meu irmão? Então, queridos, participem, né? Vão lá deixa um comentário lá para mim. De repente, os abençoados aí têm uma visão tremenda que eu também preciso aprender. Então, responde aí a pergunta, tá bom, irmão? E tem um detalhezinho. Essas igrejas, atenção, porque muita gente me perguntou isso, tá? Essas igrejas existiram sim. Ou comunidades, como queiram, tá bom? Porque o conceito de igreja, hoje, para nós, o conceito de igreja é uma coisa que remete a um pavilhão de 4 paredes, né? Algo assim parecido, como a gente olha para as igrejas de hoje. Não, ali eram comunidades, tá? Tinha um local de culto, claro, poderia ser externo ou interno, não importa, mas que existiu, tá? Lembrando, e nessa época do primeiro século, tudo ainda era muito rudimentar em termos de igreja para imaginarmos como igreja de hoje, né? Principalmente porque o único conceito que nós temos de igreja é os dias de hoje. Então, lembrando aos senhores, mais uma vez, tá? Vou lembrar vocês o seguinte, os nossos estudos aqui da Graça Pura, eles serão às quartas, às quartas, sábados e domingo. Às quartas, sábados e domingo vão ter vídeos aqui na Graça Pura a partir das 19 horas, tá bom? Não mais 20 horas e 30, vamos passar, antecipar, porque alguns irmãos pediram, tá? Ah, irmão, eu durmo um pouco mais cedo, pode vir mais tarde, eu já estou dormindo, pode então, que eu quero participar ao vivo, pode então antecipar. Então, devido a esses irmãos, eu vou estar antecipando para as 19 horas, tá? Então, às quartas, aos sábados e domingos, nós vamos ter estudos. Segunda-feira, vai ter a nossa live, toda segunda-feira no YouTube, às 19 horas, vamos fazer uma live, tá bom? E às sextas-feiras vamos estar também lá no TikTok, tá? Para que você que tenha TikTok continue acompanhando a gente, tá? E eu quero lembrar que esse rico conteúdo de hoje, de todos esses temas que nós temos pregado sobre o Apocalipse, né? Claro que com muito mais conteúdo, com muito mais detalhes, você vai encontrar nas nossas apostilas, tá? Esse de hoje está na apostila 9. Mas eu tenho várias apostilas e vários temas dentro das apostilas. Cada apostila tem 10 temas, tá? Com as nossas mensagens aqui da Graça Pura. Quem quiser saber do conteúdo delas, vai na aba comunidade aqui do canal do YouTube, que eu vou disponibilizar lá todas elas para você, tá? Para você, poxa, tem isso aqui, a apostila 1 diz isso, diz aquilo, para você acompanhar e ali você quiser adquirir e procurar. Bom, queridos, então eu vou ficando por aqui, tá? Graça e paz a todos. E até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.